Olá, meus queridos. Chegamos agora para o momento da gente fazer a nossa revisão da aula que nós trabalhamos sobre o pensamento existencialista de Heidegger e Sartre. Vamos lá, então? Vamos lá para a nossa revisão, reforço, ok? Vamos lá. O pensamento existencialista de Heidegger e Sartre. Sobre Heidegger, vimos que ele adotou alguns aspectos do método fenomenológico de Russell para investigar a existência humana. Ele distinguiu entre ser e ente, ou seja, tudo que existe é um ente. E o ser, por sua vez, é o único ente que tem a faculdade de questionar a respeito de si mesmo, ou seja, o ser é o ser humano. E Heidegger denominou o ser humano com a expressão alemã Dasein, que significa ser aí. O ser aí, de Heidegger, é o ser que existe na realidade e que esse ser pode ser apreendido pela consciência pelo simples fato de nós sermos uns seres racionais. Além disso, quando nós nascemos, o ser aí é jogado no mundo pré-existente. Não escolhe e precisa dar sentido ao seu mundo. Aí ele colocou algumas características existenciais da condição humana, que é o ser no mundo, o ser com e o ser com os outros. Por exemplo, o ser humano é livre porque ele é um projeto. A essência do ser humano é indeterminada. Outra característica do ser humano é que ele vive a dimensão da temporalidade e descobre-se como um ser para a morte, Vamos agora adentrar no pensamento de Jean-Paul Sartre. Segundo ele, o ser humano, olha só, não tem uma essência ao nascer. Ele vai construindo a sua essência ao longo de sua vida, ao longo de sua existência. Então, para que se defina a essência do homem, é necessariamente ele primeiro existir. E tudo isso leva a um conceito de uma existência dual, e essa existência dual gera angústia. Porque o ser humano, ele anseia em ser idêntico a si mesmo, ou seja, ser um ser em si, ou seja, ter uma identidade. Mas como o homem está em um processo de sempre vir a ser, ele não pode ter uma identidade definida. Então, ao mesmo tempo, ele não poderia ser um ser para si, ou seja, a pura consciência, pois para que haja consciência é preciso que nós estejamos no mundo, e só podemos estar no mundo encarnados por meio do corpo. Também vimos que somos lançados no mundo, para que depois possamos ser alguma coisa. A construção, Nascemos sem essência e sem identidade. E as construímos enquanto existimos ao longo de nossas vidas. Gente, nós estamos falando do existencialismo, tá? A condição humana determina que o ser humano construa sempre a sua identidade. O humano não é propriamente um ser, mas um vir a ser, na medida em que ele é sempre um projeto. Em outras palavras, o ser humano está condenado a ser livre, pois a única escolha que ele não pode fazer é de não ser livre. Então aí está a nossa atividade, né, Luciano? Isso. Pessoal, agora vocês vão para a atividade de sala, a gente acabou o nosso resumo, e daqui a pouquinho a gente retorna para a correção, ok? Qualquer dúvida, manda pra gente. Vamos lá, fazer, exercer, né? Vamos Isso mesmo. exercer. Oi! Agora vocês, com certeza, com a questão que vocês já responderam, 4, né, Luciano? São Isso 4. mesmo. E a gente vai apresentar as nossas para ver se bate o paralelo, com a de vocês. Uma outra coisinha, pessoal, já estamos encerrando a nossa Isso. unidade 2 e logo em seguida vem as nossas avaliações. Então, preparem-se, aproveitem esse momento, ok? Na próxima aula já é revisão, né? Exatamente. Então fiquem atentos, tá bom? Vamos lá para o nosso exercício, tirar dúvidas.
Questão 1. Suponha que você esteja conversando com um colega de escola. É um amigo, né, Luciano? Isso. Pode ser o amigo, pode ser o professor, alguém aí da escola. Ele disse que havia ganhado um cachorro de estimação. E a partir disso, você diz: os animais possuem, olha só, os animais possuem uma essência e essa essência precede a sua existência. Por exemplo, seu cachorro nasceu cachorro, viverá cachorro e morrerá cachorro. E assim, seu cachorro não terá oportunidade de ser outra coisa em sua vida a não ser um cachorro. Por sua vez, o seu amigo ele indaga: o que isso quer dizer? E você responde: isso quer dizer que o cachorro, assim como os outros animais, já nasce com uma pré-definição contendo todas as instruções de como devem viver e agir. Porém, seu colega lhe pergunta: e as pessoas, como elas devem viver e agir? Você responde: e aí está a chave da teoria existencialista. Desculpa, é aí que está a chave da teoria existencialista. Segundo a teoria existencialista, a existência humana, ela precede a essência. Olha só, a existência humana contrário precede dos animais, né? a essência. O ser humano não possui uma essência que venha antes da existência. Ele não veio ao mundo para ser nada e, ao mesmo tempo, pode ser tudo aquilo que ele quiser. Agora a pergunta em si, né? Nós colocamos aquela, e até longa, né, Luciano? Isso. Por que a existência dos animais é distinta da existência dos seres humanos? Letra A. Por nada, pois a vida do ser humano não tem muito sentido. B. Porque a existência humana precede a sua essência. Somos livres e obrigados a refletir constantemente sobre nossas vidas e decidir por nós mesmos o que queremos fazer dela. C. Porque o mundo é composto por fragmentos do universo. D. Por causa da vida que é tão difícil e fácil ao mesmo tempo e que devemos ficar estáticos. E. Porque é uma prática social que visa o desenvolvimento do materialismo. Só para vocês entenderem a distinção. Veja bem, o texto vai dizer assim, ó. Os animais, a essência dele precede a existência, ou seja, eles já nascem pronto. Os animais é assim, eles nascem, vivem e morrem sem nenhum sentido para eles, né, na vida, apenas para as pessoas que estão ali. Eles não questionam, não é, Luciano? Isso. Não tem esse questionamento, segundo o texto, tá? Então, por isso que é o contrário do ser humano. Já o ser humano, a existência precede a essência, ou seja, o ser humano vem com essa existência e vai construir a essência, né, segundo esse pensamento. E segundo muitos filósofos, quando tratam assim dos animais, muitos vão dizer que eles diferente do homem, o homem se dá por conta da sua existência. Isso. Mas os animais não, eles simplesmente estão neste mundo, só que eles não se dão por conta da existência deles. E esse se dar por conta da existência, que é uma característica da humanidade, faz com que a gente perceba que que nós somos seres de existência, que nós possuímos uma existência. Então, para o existencialismo, para que eu me dê por conta de tudo isso, eu tenho que primeiramente existir, para que depois eu possa me definir. Eu acho que com isso daí eu já demos uma resposta, né? Já demos uma brecha do que seria a resposta, então, vamos sem lá. querer. Mas olha aí, uma dica, né, que surgiu para abrir um pouco a mente de vocês e acertar. Vamos lá. Alternativa B, gente, olha aí, ó. Porque a existência humana, como eu falei agora há pouco, meio que sem querer, ela precede a essência, ou seja, para que eu me defina enquanto ser, enquanto sujeito, eu tenho que primeiramente existir. E de acordo com o existencialismo, somos livres
E isso faz com que nós sejamos obrigados a refletir constantemente sobre nossa vida, porque nossa vida é um projeto. Nós não somos um ser, nós não somos seres definidos, somos projetos. Então, refletimos sobre a nossa vida, sobre aquilo que queremos ser e decidimos por nós mesmos. Sou eu que decido sobre a minha vida, o que eu quero fazer dela. Eu não vou decidir sobre a vida do Hélio, eu não vou decidir sobre a vida da minha esposa, dos meus familiares. Cada um decide sobre a sua própria vida. Vamos lá. Questão 2. O método utilizado pela corrente existencialista é fenomenologia, que é a forma de analisar a realidade com a base nas percepções de cada indivíduo. Diante disso, o filósofo Edmund Husserl criou esse método com o objetivo de viver para ajudar os outros, ou B, tornar os cidadãos elegíveis e participar igualmente, ou C, oferecer direitos e deveres que todo cidadão tem em sua localidade de origem, ou D, deixar o ser humano sem ação nenhuma perante a vida, ou E, procurar desvendar a essência das coisas e dos seres. Essa tá fácil também, Tá. né? Mas isso aí foi o primeiro momento, olha só, foi o primeiro momento da aula, né? Inclusive o professor Luciano apresentou como iniciou, né, a corrente existencialista. Então o Edmund Husserl, ele, com a sua fenomenologia, trouxe influência para os, de certa maneira, né, na maioria dos existencialistas. Então, tá aqui a resposta, é esta. Relembrando, a fenomenologia é o estudo dos fenômenos que aparecem em nossa consciência. Que nem durante a aula a gente falou sobre o cavalo, a imagem. Isso, o copo. Isso, que quando a gente fala nesses objetos, nessas coisas, já nos vem à mente a imagem. Ou seja, essa imagem, essa representação mental, dentro do existencialismo, é a fenomenologia, é o fenômeno que se manifesta no ser. Então vocês já descobriram, né? Qual é? Então, vamos lá. Quem optou pela alternativa E, gente? Olha a última. O objetivo, né, desse método é procurar desvendar a essência das coisas e dos seres, né? Para a construção. Agora vamos se ligar, galera. Ó. Se liga no Enem. É o Enem de 2020. Isso mesmo. Então vamos lá. Então, olha só. Em A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Isso, a gente trabalhou um pouco sobre esse conceito da morte durante a aula. Ilitch adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. Então, olha só. O texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central da tradição filosófica. Alternativa A. Marxista no contexto do materialismo histórico. B. Logicista no propósito de entendimento dos fatos. Ou seja, o utilitarista no sentido da racionalidade das ações. D. Pós-modernista na discussão da fluidez das relações. Ou E. Existencialista na questão do reconhecimento de si. Essa tá fácil, não tem... Ó, se você chegar lá no Enem e cair uma questão parecida ou similar a esta, né, sobre o existencialismo, você vai conseguir resolver. Muito interessante, né, Luciano? Isso. Pessoal, a gente falou um pouco sobre esse conceito da morte durante a aula, porque para o existencialismo, para esses filósofos existencialistas, a gente tem que encarar a vida com autenticidade. E uma das coisas que fazem parte da nossa vida é essa questão de nós somos seres finitos,
que nós vivemos por um curto período. Até tem filósofos que dizem o seguinte: a vida humana, desde quando começou a vida humana, então, durante um longo tempo do decorrer da humanidade, eu, Luciano, não existia. Os seres humanos existiam, mas eu, Luciano, ainda não existia. Passei a existir por um curto período de tempo, não sei quando será a minha morte. É contingência, né? Isso, e vai haver um outro momento em que eu vou deixar de existir, mas a vida humana permanece, ou seja, outros irão vir. Então, É um ciclo, né? A minha existência aqui neste mundo, a minha, a do Hélio, a de vocês, é uma existência temporária. Então, a gente tem que aceitar isso em nossa vida, ou seja, aceitando essa realidade que para o existencialismo vai dizer que nós estamos começando a ser pessoas autênticas, seres autênticos. Já até respondeu, né? Já. Então, olha lá, acertou quem optou pela alternativa e, novamente, gente, existencialista na questão do reconhecimento de si mesmo. Pessoal, e vocês perceberam que todas as nossas explicações, mesmo sem a gente dar a resposta, a gente já está dando a resposta, definindo. A gente não fala, é tal resposta, mas quando a gente começa a explicar um pouco... Questão 4. Diante da corrente filosófica existencialista, as pessoas em sua relação com os outros também recebem uma identidade. Por exemplo, a professora ou o professor, tá? É reconhecido ou reconhecida pelos seus estudantes como professora ou professor. Porém, essa identidade é falsa. Nós estudamos isso aqui, pois ela não a define por completo, o professor ou a professora. Então, por que essa afirmação é falsa? E por que ela não define a professora ou o professor, né, por completo? Qual é a resposta, gente? Tá bem fácil essa, né? Eu acho que nessa eu vou ficar calado, porque senão eu já vou dar a resposta antes da gente mostrar. Porque assim, lá na escola, vocês conhecem as pessoas de acordo com, às vezes, com a sua profissão. Às vezes ele mexe com a bacia leiteira, né? O outro mexe com a agricultura, com a soja, mexe com o café, o outro tem plantações de caju, né? Aí as pessoas vão criando uma identidade, de certa maneira. E eu trouxe o exemplo do professor, mas podem usar outros, né? E ao mesmo tempo, quando eu me refiro ao Hélio só como professor, eu estou reduzindo a pessoa do Hélio a somente ser um professor. Isso. E, só que a gente vai além disso. Né? E já dando um pouquinho da resposta, pessoal, não dá para definir o ser humano somente por algumas características. Ou seja, o Hélio unicamente não é somente professor. O Hélio tem uma vida inteira por trás dessa moldura de professor. Ou seja, ele é pai, ele é marido, ele é irmão, ele é tio, ele é primo. E etc. Né? E tem tantas outras que a gente... Assistente social, né? E tem tantas outras coisas que a gente não conhece da vida do Hélio que corresponde à identidade pessoal dele. Assim como a do Luciano e os professores presenciais e os estudantes também. E a de vocês também. Às vezes os colegas o caracterizam apenas pelo um aspecto. Então vamos lá para a resposta, Lei. Por que ela é falsa? Porque além de professora ou professor, ele ou ela é mãe, é pai, né? É esposo, é amigo, é irmão, é filho, etc. É avô, né? Isso. Pode ir além. Agora temos um material complementar bem legal, gente, O material complementar de hoje temos um ensaio, é um pequeno ensaio de filosofia, né, escrito pelo professor Hélio, olha aí, Hélio Carneiro, cujo tema é Quem me roubou de mim? Bem legal, interessante. Está nesse link. Leia esse, acesse, né, e leia, bem interessante para você analisar sobre o sentido da vida, as questões existenciais. Então, nesse texto, vem aqui comigo, vocês vão achar, né, um pouco de luz, minimamente, tá? Eu procurei ser claro nesse texto e aí você vai entender um pouco sobre as coisas que pairam sobre a vida e as dúvidas, né, que surgem, ok? Então, essa é a nossa aula, né? Exatamente. Lembrando mais uma vez, a próxima aula é a nossa revisão para a avaliação. Então, uma boa aula para vocês e até a próxima. E a gente agradece até aqui, tá? Isso mesmo. Obrigado por ter ficado com a gente na unidade 1 e 2. E qualquer dúvida, mande para nós. Um grande abraço, sucesso, hein? Tchau, tchau.